texto que foi lido fala que Ruth era uma mulher que toda a cidade sabia que ela era virtuosa. É uma mulher moabita, estrangeira, que foi conhecida quando Noemi saiu de Belém com o seu marido, seus 2 filhos, buscando um lugar que tivesse o que comer. Porque Belém, que quer dizer casa do pão, estava justamente faltando pão. E eles foram, então, para Moabe. Moabe era uma cidade que surgiu de Ló, que teve um incesto com a sua filha mais velha. Ali derivou os moabitas, inimigos de Israel. Era um povo profano que não seguia a Deus. E foi justamente para lá que Noemi foi. Chegando lá, Emimeleque, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Elimeleque morre, Noemi fica viúva. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Vocês estão lembrando da história? Estão? Os 2 filhos também morrem. E Noemi, então, ouve falar que Belém já estava tendo pão. E ela, então, quer voltar para a cidade dela, para a nação dela. Só que ela fala para as 2 noras ficarem. Elas choram muito, porque elas querem ir. Porque não eram mais noras, eram filhas. Noemi foi uma sogra tão excelente, que fez com que as noras também fossem noras excelentes. Né? Se chegou ao ponto dessas noras quererem acompanhar a sogra, porque a sogra foi uma mãe. Então, ganhou 2 filhas. Né? E essas 2 noras, por sua vez, foram muito boas noras, que ganharam uma mãe. Então, depende das 2, né? Da nora e da sogra. Cada um fazer o seu papel. Não tem segredo, não tem mistério nenhum. Viu? Há relacionamentos de nora e sogra que são lindos. E é isso que Deus quer para o seu povo. Só que Orfa voltou. E Ruth foi. Por que Ruth foi? Ela disse, não insistes para que eu fique. O teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E que eu venha morrer se outra coisa não seja isso. Na verdade, Ruth deixou o pai, a mãe, a religião dela, porque ela encontrou um Deus verdadeiro para servir. Por isso que ela insistiu em ir com Noemi. Não só por amor a Noemi, mas por amor ao Deus de Noemi. E ela foi, sabendo que não tinha esperança nenhuma, que ela não poderia se casar de novo. Ela foi sabendo que ficaria viúva o resto da vida, porque não tinha nenhum filho mais que Noemi pudesse dar a ela para que casasse. Porque a lei era assim. Só se houvesse um resgatador. Mas Noemi, para ela, não tinha resgatador nenhum. Nenhum remidor que pudesse casar com Ruth. Então elas foram mesmo para viver uma vida de pobreza. E chegaram lá com muita pobreza. E Noemi se torna uma mulher amarga, com muita amargura. E começa a culpar Deus das suas perdas, das suas tragédias. Quantas vezes somos assim, né? Perdemos a esperança e colocamos a culpa em Deus das nossas escolhas. Só que Deus estava trabalhando em favor de Ruth e Noemi. Nós não vemos o que Deus está fazendo. Então, não murmure contra o teu Deus. Não murmure. Siga em silêncio. Deus está trabalhando. Não há crise no céu. Não há Deus que dorme. É um Deus que está atento. Deus estava trabalhando nos mínimos detalhes na vida dessas 2 mulheres. Quando, então, Ruth vai procurar alguma coisa para comer, ela chega e a palavra diz que, por sorte, ela entrou numa plantação de Boaz, de um homem rico chamado Boaz.
E ela começou a colher as espigas, que quem era muito, muito, muito pobre, colhia daquilo que sobrava e caía do caminho. Então, os moços colhiam a plantação e a ordem era que deixassem as espigas para trás, se caíssem, porque os pobres, muito pobres, iam vir e pegar. Olha a pobreza de Ruth e Noemi. Só que não foi casualmente que ela foi parar na plantação de Boaz. Era Deus trabalhando. Porque quem era Boaz? Era o remidor dela. E ela não sabia. Boaz, quando viu aquela moça, se apaixonou por ela. E foi amor à primeira vista. E aquela moça, e Noemi, e ela seguindo os conselhos de Noemi, ela se veste, se coloca vestidos bonitos, toma um banho, passa perfume e vai se encontrar com Boaz, para pedir a ele que ele seja o remidor dela. Olha que coisa linda. Uma mulher que não só cuidava da beleza interior, mas também da exterior. Então, o livro de Ruth, ele nos ensina muitas coisas. Boaz fala: a tua virtude, a toda a cidade sabe que tu és mulher virtuosa. Antes que Ruth chegasse a Belém, antes que Ruth fosse conhecida, as virtudes dela chegaram antes. As virtudes dela falaram por ela. A fama dela chegaram antes dela. De uma moça trabalhadora, que não comia o pão da preguiça. De uma menina que amou a sua sogra e honrou a sua sogra. Que foi, com certeza, uma esposa fiel, uma esposa submissa ao seu esposo, Quilion. Então, em todo o tempo, Deus estava honrando essa menina. Que quando a honra dela chegou antes dela. É isso que Deus quer para cada uma de nós. E essa honra, essa virtude, ela não é por causa da roupa que você veste. Não é porque você vai estar com a saia abaixo do joelho. Não é por bom comportamento. É também pela sua decência, pela sua maneira de vestir, pela sua forma de se portar. Mas a honra, a virtude, ela é pelo seu comportamento, ela é pelas suas atitudes. Aquelas que muitas vezes ninguém está vendo, só Deus. Somente o Senhor, aquela que está dentro de você. Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que são lindas por fora, mas são sepulcros caiados. Estão todas erradas por dentro. São mulheres que você olha, você acha que são, meu Deus, são crentes de verdade. Mas vai ver na vida mesmo, na prática, é uma mulher que fala mal das pessoas, que maldiz as pessoas. Ruth era uma estrangeira entrando no meio de um povo de Israel. Em vez daquelas pessoas, em vez daquelas mulheres tratarem ela mal, ela foi amada. Vocês têm amado aquelas pessoas que Deus tem trazido, acrescentado elas à igreja, porque o Espírito Santo tem trazido para salvar. O Espírito Santo traz. Essas pessoas que têm chegado, vocês têm amado essas pessoas? Porque essas pessoas vão chegar como elas estão, cheias de pecados. Porque elas não conhecem o caminho, elas não conhecem a palavra de Deus. Sabe quem que elas vão conhecer? Elas vão conhecer você. O texto-chave, a tua virtude foi conhecida em toda a cidade. Então, cuida do seu exterior. Cuida do seu exterior. Né? Nós gostamos de ir no salão, cuidar do nosso cabelo, mas também vá cuidar da sua beleza interior. Essa é a beleza mais linda. Essa é a beleza mais virtuosa. É dessa que Ruth foi honrada. Tá? Ela também cuidou da beleza exterior, mas a que deu honra a ela foi a beleza interior. Aquilo que não tinha mais solução, aquela vida que já estava totalmente no fundo do poço, Deus transformou toda a vida dela. Levantou um remidor, Boaz, e mudou toda a história dela.
fez com aquela estrangeira que veio do nada, sem chances para nada, aquela estrangeira veio a ser bisavó do rei Davi e veio a ser ancestral do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. Então aprenda a esperar no Senhor. Não duvide do seu Deus, porque Ele está trabalhando. Não se torne amarga como Noemi. No final do livro de Ruth, Deus dá a Noemi um descendente, ou seja, vida. Noemi então volta a viver, porque ela ganhou um filho que Ruth deu para ela, um descendente que não deixou a família dela morrer, Obed, que veio a ser pai de Jessé, que veio a ser pai de Davi. Fez tudo isso porque honrou uma menina que amou um Deus. Deixou tudo por causa deste Deus. Você está disposta a deixar tudo? A tua vida pode ser transformada a partir do momento que você entende que Jesus é o seu remidor, que Ele é o único que você tem na sua vida. Tira a sua esperança deste mundo. Para de esperar naquilo que você tem esperado neste mundo para você ser feliz, para você ser completa, para você ser inteira. Porque o seu remidor, que vai mudar a tua história, é Jesus. Assim como Boaz mudou a história de Ruth. Mas que a tua virtude venha falar mais alto. Então, comece a dar uma faxina, uma limpeza de dentro para fora. Amém? Que a tua beleza de dentro para fora venha realçar. Que ela chame a atenção das pessoas. Que ela chame a atenção do teu marido. E aquelas que são solteiras podem ficar descansadas. Que Deus está trabalhando. Mas seja uma Ruth. Seja uma Ruth. Amém?